Bem-vindos ao Concurso Tube. O meu nome é Raul e eu peguei alguns pontos importantes da Convenção relativas à proteção do patrimônio mundial, cultural e natural da Unesco de 1972. Então eu peguei aqui alguns pontos. Então, em relação à Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, ela foi em Paris em 1972. E o objetivo dela, basicamente, foi de incumbir, né, a coletividade internacional na participação da proteção do patrimônio cultural e natural, mediante a concessão de uma assistência coletiva, sem substituir a ação dos Estados interessados. Ou seja, é uma assistência internacional de proteção ao patrimônio cultural e natural, mas lembrando que ela não substitui a ação dos Estados interessados, né? Aqueles que assinaram a convenção. E na convenção também teve como objetivo a adoção de novas disposições convencionais que estabeleçam um sistema eficaz de proteção coletiva do patrimônio cultural e natural de valor universal excepcional, organizado de modo permanente e segundo métodos científicos e modernos. Nós temos algumas definições já no artigo 1º. No artigo 1º nós temos definições de patrimônio cultural. Então, em relação ao patrimônio cultural, nós temos 3 definições, que são os monumentos, os conjuntos e os locais de interesse. Os monumentos são basicamente obras arquitetônicas de escultura ou de pintura monumentais, elementos de estrutura de caráter arqueológico, inscrições, grutas e grupos de elementos com valor universal excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência. Então, lembrou de monumentos? Eu acho que você já deve ter alguma ideia do que seja um monumento, né? Então você lembra de esculturas, pinturas, grutas, né? São monumentos. Conjuntos, você lembra basicamente de construções, que são grupos de construções isoladas ou reunidos. Grupos de construções, em virtude da sua arquitetura, unidade ou integração na paisagem. A paisagem tem valor universal excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência. E a terceira definição de patrimônio cultural, que é um patrimônio cultural, são os locais de interesse. Então, os locais de interesse são obras do homem ou obras conjugadas do homem e da natureza. Então, locais de interesse pode ser obras somente do homem ou obras que são o homem e natureza. E as zonas, incluindo os locais de interesse arqueológico, com valor universal excepcional do ponto de vista histórico, estético, etnológico ou antropológico. Cuidado para não confundir, porque os monumentos também são elementos de estruturas de caráter arqueológico. Enquanto que os locais de interesse também fala de arqueologia, né? Mas os locais de interesse é um local de interesse arqueológico, enquanto que os monumentos têm como exemplo elementos de estruturas de caráter arqueológico. Então, no artigo 1 tem essas definições de exemplos, né, de patrimônio cultural, enquanto que no 2º artigo nós temos patrimônio natural. São definições de patrimônio natural. Então temos patrimônio cultural e nós temos também patrimônio natural. Já no patrimônio natural nós temos monumentos naturais, que são construídos por formações físicas e biológicas ou por grupos de tais formações com um valor universal excepcional do ponto de vista estético ou científico. E também nós temos as formações geológicas e fisiográficas
e as zonas estritamente delimitadas que constituem habitat de espécies animais e vegetais ameaçadas. Então, também exemplo de patrimônio natural. Com valor universal excepcional do ponto de vista da ciência e da conservação. Mais outra definição são os locais de interesse naturais ou zonas naturais. Interessante que ambos têm locais de interesse, né? No exemplo de patrimônio cultural, nós temos locais de interesse e também no exemplo de patrimônio natural, também nós temos locais de interesse, só que nesse caso são locais de interesse naturais ou zonas naturais, estritamente delimitadas com valor universal excepcional do ponto de vista da ciência, conservação ou beleza natural. Então, eu vou ficando por aqui. Essa é a primeira parte. Em breve eu vou ver os próximos artigos desta importante convenção para o concurso do IFAM ou IPAM.